Olá, boa tarde. É um prazer estar com você mais uma vez, né? O nosso canal, retomando as atividades do nosso canal, Márcia Olinda Peçanha, no YouTube. E sem deixar de lembrar que após o nosso vídeo, nosso estudo, não esqueça de deixar o seu tinino, não esqueça de se inscrever se você ainda não é inscrito, de compartilhar também o nosso estudo. Nós, nesse momento, sem delongas nenhuma, pedimos a Deus que Ele nos instrua, nos capacite e nos traga ao nosso coração o ensino que Ele tem para nós, o despertamento espiritual que Ele tem para nós dentro da Sua palavra nesse momento, no nome de Jesus. Nós vamos estar pensando um pouquinho no livro de Hebreus, não é? Uma epístola escrita a cristãos primitivos que estavam esperando Jesus voltar, mas em meio às perseguições e por acharem que Jesus estava demorando para voltar, eles começaram a titubear na fé, começaram a querer voltar atrás, não é? E estavam assim meio desanimados, desencorajados, começaram a se auto-questionar, não é? Se eles tinham feito certo por sair do judaísmo e se tornarem cristãos. E então, mediante a esse quadro de desencorajamento, de estarem querendo retroceder, com imaturidade, o autor sagrado então começa a trazer para eles, a memória deles, algumas coisas que eram muito necessárias aos cristãos primitivos e que ainda hoje é necessário a todos nós, enquanto filhos de Deus, que aguardamos Jesus voltar ou que estamos aqui esperando a nossa partida para ir para a casa do Pai. Eles precisavam estar mais firmes a cada dia. Então, o autor sagrado disse para eles: olha, o sacrifício de Jesus é um sacrifício perfeito. E ele então começa a fazer um contraste com o sacrifício dos animais, não é, pelo qual o judaísmo vinha praticando e que estava muito ligado também a Moisés, né, a lei de Moisés. Então, o autor sagrado, melhor dizendo, ao contrastar, diz para eles que aqueles sacrifícios eram repetidos constantemente, que eram temporários, mas o sacrifício de Jesus foi um sacrifício assim permanente, eterno. Jesus deu-se, né, a si mesmo para resgatá-los do pecado. E ele começa então a trabalhar, a mostrar a superioridade, né, da vida com Jesus, daquela fé que eles precisavam ter. E eles dizem que Jesus era superior até mesmo aos profetas, era superior aos anjos, era superior a Moisés. E ele relata isso no livro de Hebreus. À medida que você vai lendo, vai estudando, você vai vendo de forma clara o como ele vai fazendo isso para que os cristãos ali pudessem estar refletindo nesse quesito de querer voltar atrás da decisão de se tornarem cristãos, por acharem que essa decisão era muito radical e porque eles não estavam vendo as coisas acontecerem como precisava ver, e eles queriam as coisas visíveis, as coisas invisíveis de Deus estavam sendo muito radical, né? Então, na carta de Hebreus vai sendo apresentado pelo autor sagrado a superioridade de Jesus para encorajar os cristãos a depositarem a fé, a confiança, a esperança de que Jesus era suficiente para eles. O nosso tema, então, trabalhado é fé. Fé na verdade da palavra de Deus. Então, nós vemos que em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, há um conceito de fé, quando diz que a fé é o firme fundamento de coisas que nós esperamos e a prova de fatos que se não veem, ou seja, que nós não vemos.
E aí o autor sagrado, então, descreve a fé, descreve o que ela faz, de como ela funciona, nesse capítulo 11. E por que que a fé, então, ali para os cristãos que estavam ali era importante, assim como é importante para nós, cristãos que somos e filhos de Deus? Porque nesse mesmo capítulo de Hebreus 11, versículo 6, a palavra de Deus deixa bem claro que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando ele diz que a fé é o firme fundamento, a fé é a certeza de coisas que nós esperamos. Ele está dizendo que a fé é o que nos sustenta, é o nosso alicerce, é como se uma casa que não pode ficar sem um alicerce, né? Ela serve de âncora, é o alicerce de uma casa que a mantém firme. Assim como a fé mantém o Filho de Deus confiante, seguro. Quando ele permanece na fé e anda, ele passa a andar com firmeza nas promessas de Deus. E aí o autor também diz que é convicção. A fé é convicção de fatos, de coisas que não se veem. É aquela certeza, é aquele momento que o Filho de Deus não vê, mas é persuadido pelo Espírito de Deus, pelo próprio Deus, a crer que Deus é cumpridor de suas promessas e que o invisível de Deus acontece na vida dos seus filhos, daqueles que confiam nele. E aí nós vemos que em Hebreus 11, quando nós pegamos do capítulo 4 até o capítulo, melhor, do versículo 4 até o versículo 40, nós vamos ver aí um resumo da vida e do trabalho de grandes homens e mulheres que depositaram a fé deles em Deus. Essas pessoas estão todas sendo relatadas no Antigo Testamento. Em cada caso, nós vamos encontrar que Deus falava com esse povo por meio da sua palavra. Que Deus preparava, não é, o interior, não é, tocava essas pessoas de uma forma diferente, que essas pessoas obedeceram a Deus e que Deus deu testemunho sobre elas quando ele disse que os antigos obtiveram bom testemunho. Não porque eram pessoas, pessoalmente falando, santas, mas porque elas acreditavam, eles tinham uma certeza ativa e expressa quando eles obedeciam, persistiam e até mesmo se sacrificavam para que a palavra de Deus fosse apresentada a todos como aquela palavra que podia se esperar nela. E aí, trazendo hoje para a atualidade, para os dias que nós vivemos, eu penso que nós, como filhos de Deus, nos sentimos também desafiados a pensar na nossa fé, se nós estamos ouvindo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, para que ela esteja ativa na nossa mente, para que Deus possa tocar o nosso coração de forma diferente, como tocou nessas pessoas do Antigo Testamento. Se nós estamos obedecendo a palavra de Deus, não é? E se nós estamos recebendo testemunho da parte de Deus de que nós somos filhos, que andamos e que obedecemos e que o respeitamos e que o adoramos a cada dia. Assim nós podemos ver que nesse capítulo de Hebreus 11 foi citado pelo autor a vida de Noé, esse homem que envolveu o seu ser de uma forma inteira para com Deus. Esse homem que teve uma mente alertada por Deus, esse homem que teve um coração movido no temor de Deus e que teve a sua vontade voltada para fazer as coisas de acordo com o que Deus estava dizendo para ele. Essa história de Noé é muito conhecida
Nós sabemos que Noé, ele falou a respeito do dilúvio, ele falou que as pessoas precisavam parar, pensar, né? Refletir na vida com Deus, porque aconteceria um dilúvio. Deus disse para ele que ele precisava construir essa arca, porque o dilúvio ia chegar, a terra seria inundada. E Noé acreditou nisso numa época em que ainda não se havia relatos de dilúvio e nem mesmo de uma grande tempestade. Essa fé de Noé e essas ações, não é, para poder construir a arca, para poder colocar dentro dela os animais, para construir aquela arca exatamente como Deus mandou que ele fizesse. Nós vemos que essa fé de Noé, ela despertou o interesse nas pessoas, mas o interesse que também trouxe zombaria, né? Hoje, de acordo com o que nós vivemos, essa fé poderia levar Noé à titularidade de transtorno mental, de saúde mental comprometida, porque naquela época diziam que ele era um velho, ele já estava passado, né, de idade, ou seja, estava já caducando, como nós dizemos de uma forma bem popular. Mas Noé conseguiu, por meio da sua fé, influenciar toda a sua família. Por meio da fé de Noé, ele conseguiu salvar a sua família. E a fé de Noé condenou o mundo inteiro, porque foi por meio dessa fé, não é, que ele revelou a incredulidade de todas as demais pessoas que não ficaram junto com ele, que não abraçaram o que ele tinha ouvido Deus falar com ele. E é interessante que quando nós lemos o Evangelho de Mateus, nós encontramos o próprio Jesus falando de Noé, alertando a cada um de nós que o dia que Jesus vai voltar, as pessoas estarão também, como nos dias de Noé, né? Não estarão prontas, e Jesus adverte para que estejamos atentos, vigilantes, como era necessário que naquela época as pessoas também estivessem vigilantes com o que é de Deus, com a palavra de Deus. No tempo de Noé, as pessoas estavam vivendo suas próprias vidas, envolvidas com atividades, né, até mesmo inocentes do cotidiano, e as pessoas ignoraram o testemunho de Noé. E isso nós encontramos uma afirmativa disso também na carta de 2 Pedro, quando o apóstolo fala claramente que eles ignoraram o testemunho de Noé. Nós vemos quando ele diz que Deus não poupou o mundo inteiro, mas Deus preservou Noé. Homem que acreditou na palavra de Deus. E os cristãos daquela época que estavam recebendo essa carta aos Hebreus conheciam muito bem a história de Noé. E eles estavam sendo chamados a acreditarem na palavra de Deus, que Jesus era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo e que Jesus havia sido morto, mas ressuscitou, vencendo a morte e ofertando vida eterna. Então não era para retroagir, era necessário crer em Jesus. Quando mais adiante nós encontramos o autor sagrado também falando, deixando claro que Abraão, ele saiu da terra dele para uma terra que ele não conhecia, em busca de obedecer à ordem de Deus, porque Deus chamou, Deus falou com ele, disse para ele que era para ele ir para uma terra, não é,
que Deus iria mostrar para ele essa terra e que lá ele deveria ser uma bênção nessa terra. E Deus fez promessas a Abraão. Então Abraão arrumou-se junto com sua esposa, saiu da sua terra, da sua parentela, e ele foi porque ele receberia por herança, não é? Um lugar que ele não sabia por onde que era esse lugar. Ele passou a viver em tendas, ele passou a viver de uma forma peregrina, estrangeira no mundo, e ele tinha que estar pronto, porque a qualquer momento Deus poderia dizer para ele: sai daí e vai para ali, ou vai para lá. E ele vivia assim, obedecendo a Deus. Deus o prometeu que daria um filho, que as famílias seriam abençoadas por ele, por causa dele, e por essa fé ele esperou também 25 anos para se tornar o pai do filho da promessa, que foi Isaque. O que nos alerta e alerta também aos leitores daquela época, a igreja, né? Ali onde estavam os cristãos da igreja primitiva, quando ele aqui de maneira clara, não é? O autor nos leva a pensar que as promessas de Deus, às vezes, para nós, elas são demoradas para chegar. Então, esperar Jesus era necessário, assim como é necessário para nós. Mas qual dia, qual é a hora, cabe a Deus decidir. E os cristãos precisavam permanecer, assim como nós precisamos permanecer, porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Então, assim, o autor sagrado estava mostrando aos cristãos que Abraão tinha o olhar voltado para a cidade celestial, e por isso ele viveu num tempo que estava muito adiante dele, num tempo futuro. Ele obedeceu, mas ele não sabia a maneira que Deus ia fazer as coisas. Ele só sabia que Deus ia fazer. Isso para ele era o suficiente. Ele não sabia como Deus ia cumprir as suas promessas. De que maneira? Quando? Mas era preciso obedecer ao Senhor. Quando nós vemos José também, um rapazinho novo que saiu da sua casa por causa de problemas que os irmãos tinham com ele e acabaram vendendo José como escravo para a terra do Egito. E isso poderia muito abalar a fé de José, a confiança de José em Deus. Porque lá, como escravo, ele também passou por uma situação muito complicada. Ele ficou preso durante 3 anos da sua vida injustamente. Mas nada do que aconteceu, que foi situação criada com os seus próprios familiares, aquele trabalho de escravo, aquele distanciamento das pessoas que ele mais amava, que era algo que fazia com que ele sentisse decepções no seu coração. Não, as circunstâncias eram difíceis para José, mas nada disso serviu como desculpa para ceder e se tornar um homem incrédulo e abandonar a fé. Voltar para os caminhos antigos, como estavam os leitores, a igreja do livro de Hebreus. E então o autor diz que José esperava tanto em Deus, que houve um momento em que ele pediu ao povo dele que levasse os ossos dele da terra do Egito. Porque José sabia que o povo de Deus seria liberto e que havia uma terra prometida, que era a terra de Canaã. José esperava na palavra de Deus. Meu amigo que me ouve, minha amiga, os patriarcas não viram o cumprimento pleno das promessas de Deus. Os patriarcas viram de longe aquilo que Deus estava fazendo,
Eles viviam em tenda? Sim, eles viviam em tenda. Mas eles sabiam que havia uma cidade celestial esperando por eles. E eles acreditavam e esperavam. Essa fé que era firme é a fé verdadeira, a fé bíblica, quando nós obedecemos confiantemente a palavra de Deus, apesar das circunstâncias que nós vivemos, das consequências. E essa fé, ela acontece de uma maneira bastante simples. Deus fala e o Filho de Deus ouve. Simplesmente isso. Confia na palavra de Deus e age de acordo com a palavra de Deus. A despeito das circunstâncias, das consequências que são assustadoras, às vezes são desconhecidas, ainda assim, o Filho de Deus espera que Deus fará o que é certo e que Deus fará o que é melhor. Assim viveram esses homens, acreditando, esperando em Deus e sendo reconhecido como pessoas justas pelo próprio Deus. Para concluir o nosso estudo desse momento, eu quero dizer para você que a fé bíblica não é um sentimento que nós criamos. A fé bíblica é a resposta que eu tenho, que você tem, de corpo e de alma, aquilo que Deus revelou na sua palavra. Então vamos estudar a palavra de Deus, conseguir fazer tempo para refletirmos na palavra de Deus, guardá-la no nosso coração e na nossa mente. Não abandonar a fé que nós temos em Jesus. Ter Jesus como nosso autor e consumador da nossa fé. No pleno entendimento que Jesus disse: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, se temos Jesus, temos vida eterna. Se temos Jesus, aprendemos a andar com Deus por meio da sua palavra. Vamos ser vigilantes, ser disciplinados para aprendermos as coisas de Papai do Céu. E para isso, você precisa estudar. Não sai por aí escutando tudo que dizem, tudo que falam. Estude a palavra de Deus. Dedique-se a Deus, para que nós possamos, quando Jesus voltar, não sermos pegos de surpresa, no sentido de Jesus dizer: olha, eu nunca te conheci. Mas Jesus dizer para mim e para você: vinde benditos de meu Pai. A vida hoje, o que nós estamos vendo, ouvindo, as coisas que andam acontecendo, alarmantes, assustadoras, a falta de valores de Deus na nossa vida, às vezes na nossa família, tem tentado roubar a nossa fé. Vamos vigiar, vamos orar, vamos permanecer firmes e constantes na nossa fé cristã. Que Deus te abençoe a sua casa, a sua família, e que a cada dia nós sejamos mais despertados, mais comprometidos, mais amorosos, mais leais ao nosso Deus. Até o próximo vídeo, eu te espero lá.